pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as regras de derivação. Para que servem essas regras de derivação? Então elas servem para a gente calcular a função derivada de algumas funções sem precisar usar aquele limite que calcula a função derivada que a gente viu na nossa última aula. Na verdade, todas essas regrinhas de derivação que a gente vai ver, elas são originadas desse limite, aquele limite que era f' de x é igual limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Partindo desse limite, que é o limite que define a f' de x, a gente consegue mostrar vários resultados, que são esses que a gente vai ver hoje. E aí a vantagem que, tendo esses resultados, a gente não precisa mais usar o limite para calcular a derivada. E aí fica muito mais simples, pelas regras, calcular a derivada via as regras de derivação do que pelo limite, tá? Então vamos começar. Eu separei aqui, eu chamei de primeira regrinha, a regra que eu chamei de derivada de uma função constante. Então suponha que a gente tenha a função f de x, deixa eu só colocar uma caneta aqui. Suponha que a gente tenha a função f de x igual a c, onde c é uma constante, no nosso caso, real. Então, qual a derivada dessa função? Qual a f' de x? Então, vamos mostrar que a f' de x é zero, ou seja, a derivada de uma constante é zero. Nesse caso, é uma função constante a derivada, ela não depende de x, nem a função depende de x, muito menos a derivada. Tá? Aqui a gente consegue ver de duas maneiras bem simples porque que a derivada da constante é zero. Vamos lembrar que uma das definições que a gente viu de derivada, uma definição mais prática, a definição variacional, nos dizia que a derivada é a taxa de variação do y, que é o f de x, com relação a x, num determinado ponto. Mas se o y é constante, se nossa f de x, que é o y, é constante, ele não varia, a própria função não varia. Então, se o y não varia, qual que é a taxa de variação do y com relação a x? É zero, o y não varia. Então, acabamos de ver que a derivada da constante é zero, pela definição de derivada. Outro jeito de ver é usando a definição geométrica que a gente viu da derivada. O que a gente viu? Primeira definição que a gente viu de derivada, que a derivada de uma função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função naquele ponto. Se a gente traça, como aqui a função é bem simples, a gente sabe traçar o gráfico dela, qual que é o gráfico da função constante? A função constante tem como gráfico uma reta bem particular, uma reta paralela ao eixo x na altura dessa constante. Vamos supor que minha constante aqui seja positiva. Se eu pegar qualquer ponto nessa reta, eu sei que a reta tangente a essa reta nesse ponto é a própria reta. Voltem lá na definição que a gente viu de reta tangente e tentem encontrar a reta tangente a essa reta nesse ponto. Vocês vão ver que vai dar a própria reta. Então, a gente sabe que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Se a reta tangente é essa reta aqui, então a derivada vai ser o coeficiente angular dessa reta. Mas qual que é o coeficiente angular de uma reta que é paralela ao eixo x? Zero. Se essa reta aqui ela tem a equação 0 vezes x mais c, é o coeficiente angular dela aqui. Então, vimos de outra forma que a derivada de uma constante é zero. Tá? Então, eu chamei isso de nossa primeira regrinha de derivação. A segunda, a gente vai generalizar isso um pouquinho. Qual que é a derivada da função linear? Então, agora, suponha que eu estou com a função não mais constante, mas linear, ou seja, a função ax mais b, e eu quero saber quem é f' de x, ou seja, a função derivada de ax mais b. Então, vamos mostrar que a derivada de ax mais b, tá? Com cuidado com a notação, que é o que a gente está utilizando, Então, aqui é c', ou seja, derivada de c igual a zero. Aqui é a mesma coisa, ax mais b', ou seja, derivada de ax mais b é igual, a gente vai mostrar que é igual a a, tá? Onde o a é esse aqui que está multiplicando x, é o mesmo a. Vamos ver também, pelo menos de duas maneiras aqui, que a derivada da função linear é o a. Uma maneira fácil de ver é igual a gente fez aqui para a função constante, ó. Por quê? Função linear é bem simples, Qual que é o gráfico de ax mais b? Função linear é aquela que tem como gráfico uma reta. A diferença aí, que eu estou supondo se o a não for zero, Porque observem que a função constante, tá vendo? Essa regrinha que eu chamei de 1 aqui é um caso particular da 2. Se eu souber, que essa 2 aqui, que a derivada de ax mais b é o a função constante nada mais é que do 0 vezes x mais c.
Aí a derivada daria zero. Né? Eu gosto só de separar, porque né, a gente usa muito aí a constante, então a derivada da constante não custa lembrar que é zero. Agora o caso geral, então, se eu pego um ax mais b, a não necessariamente zero, então a reta não necessariamente vai ser paralela ao eixo x, então uma reta qualquer. Vou desenhar essa aqui, por exemplo. Então suponha que essa aqui é o gráfico da minha ax mais b. Aí o que eu faço? Pego um ponto qualquer nessa reta, por exemplo esse daqui. E aí qual que vai ser a reta tangente a essa reta nesse ponto? Então, depois, né, pensem também, façam lá a definição de reta tangente e, para quem não viu, tentem ver que a reta tangente a essa reta nesse ponto é a própria reta. É só lembrar lá da nossa definição de reta tangente, de pegar um outro ponto, traçar as retas secantes, né? Vocês vão ver que a reta tangente a essa reta nesse ponto é a própria reta. Como a derivada é o coeficiente angular da reta tangente e a reta tangente é a própria reta, quem é o coeficiente angular? É o a. Então, está mostrado que a derivada de ax mais b é o a, né, de uma forma. Outra maneira, que eu coloquei aqui para vocês verem isso também, e aí só de curiosidade, mas é através do limite. Né? Como eu disse, todas essas regrinhas são mostradas através do limite que define a derivada. Então, tá aqui, ó, limite, quando h vai para zero, f de x mais h, que é ax mais h mais b, menos f de x, né, cuidado, tem um parênteses aqui, porque a f de x é o ax mais b, é uma soma, então o menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Então, f de x mais h menos f de x sobre h. Limite disso quando h vai para zero. Façam a conta aqui em cima nesse numerador, ó. O que vai ficar? A vezes x menos ax, zerou. Mais b menos b, zerou. Sobrou só o a vezes h, que está aqui, ó. A vezes H. Limite, quando H vai para zero, de A vezes H dividido por H. Então, divide por H em cima e embaixo, né? Sobrou quem? Só o A. Limite da constante é a própria constante, né? Então, provado de outra forma que a derivada da função linear é o A, tá? Então, só fazer alguns exemplos aqui específicos dessas duas regrinhas que a gente viu até agora. Vocês vão ver que os exemplos, né, mais legais são aqueles que a gente mistura todas as regras. Então, a gente vai ver mais para frente. Mas, por exemplo, se eu tiver a função 7 e eu perguntar qual a derivada de 7, então 7 é uma constante, derivada de 7 é zero. Se eu pego π, qual a derivada de π? Π é uma constante, derivada de π, zero. Se eu pego menos meio, qual a derivada de menos meio? Menos meio é uma constante, derivada da constante, zero. Se eu pego, por exemplo, 3x menos 10, qual a derivada de 3x menos 10? 3x menos 10 é uma função linear da forma ax mais b, a derivada é o a. Se eu pego menos x, né, mais raiz de 2, qual a derivada dessa função? Isso também é uma função linear da forma ax mais b, o a é menos 1, derivada é menos 1. Se eu pego menos πx mais 4, qual a derivada dessa função? Observem que também é uma função linear da forma ax mais b, a derivada é o a. E a última aqui, por exemplo, se eu pego menos 5x mais 4 dividido por 3, qual a derivada disso? Observem que isso que está aqui no parênteses também é uma função linear, ó. É só escrever de maneira diferente aqui. É menos 5 terços vezes x mais 4 terços. E a gente quer derivar. Derivada de ax, tá vendo? Ax mais b é o a, menos 5 terços. Tá? Então, tá aí basicamente nossa primeira regra de derivação, que a derivada de ax mais b é o a. Como caso particular, a derivada da constante é zero, tá? Vamos para a próxima regrinha. A próxima, deixa eu só apagar esse daqui para a gente ter uma página em branco aqui. A próxima é o que a gente chama de regra da potência. O que me diz a regra da potência? Então, a regra da potência está me dizendo o seguinte. Ela está dizendo que se eu pegar x elevar a n, daqui a pouco eu digo quem é o n, e derivar, isso aqui é o mesmo que desce o n, tá vendo? N vezes x, e x fica, né, elevado ao n menos 1, tá? Essa regrinha da potência, essa eu não vou demonstrar com vocês, mas, né, se o n, por exemplo, for um número natural, um inteiro positivo, né, é fácil da gente ver essa regra da potência lá pelo limite que calcula, né, a função derivada. No caso aqui a minha função é f de x
é igual a x elevado a n. Então, se a gente faz o f de x mais h, que é x mais h elevado a n, coloca lá no limite, né, da função derivada. Aí, se a gente usa o binômio de Newton, né, e tem que lembrar que é o binômio de Newton lá do ensino médio, a gente consegue ver facilmente que a regra da potência, né, a derivada dessa função x elevado a n é o n vezes x elevado a n menos 1. Mas, na verdade, a gente consegue estender. Aí eu não vou mostrar nenhum desses dois limites, porque, né, não vou falar do binômio de Newton aqui com vocês, mas quem quiser tem essas demonstrações lá no livro de cálculo, pelo menos para n, né, números naturais, tá feito lá. Mas a gente sabe que essa regrinha vale não só para os números naturais, mas para todos os números racionais. Tá? Então vale para os inteiros positivos, vale para os inteiros negativos, vale para os, né, números fracionários, vale para todo número racional. Então vamos fazer alguns exemplos. Então você vê que é bem simples. Ó. Vamos pegar x2. O que a regrinha, né, me diz qual é a derivada de x2? Então, x2 é um número da forma, é uma função, né, da forma x elevada a n, onde o n é 2. Então, qual que é a derivada de x2? Desce o n, desce o 2, x fica elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, a derivada de x2 é 2x. E para quem se lembra, na aula passada, nós mostramos essa derivada aqui através do limite, né, que define a derivada. Nós mostramos que a derivada de x2 é 2x, tá? Tá aqui pela regrinha de derivação. Mas que também vem do limite, né? Então, no fundo é a mesma coisa. Qual a derivada de x3? Desce o 3, x fica elevado a 3 menos 1. Qual a derivada de x4? Né? Quando eu falo x4, é x elevado a 4, né? Que é x à quarta. Desce o 4, x fica elevado a 4 menos 1, que é 3. Então, a derivada de x4, ou de x elevado a 4, é 4x3. Né? A última aqui, ó. Qual a derivada de x elevado a 5? Desce o 5, x fica elevado a 5 menos 1, que é 4. Né? Então, acho que vocês já entenderam a lógica aí, né? Qual a derivada de x elevado a 17? Estou fazendo só para inteiros positivos, por enquanto. Então, x elevado a 17, derivada é 17 vezes x elevado a 16. E por aí vai. E como eu disse, serve para inteiros positivos e negativos. Então, por exemplo, se eu pergunto qual a derivada de 1 sobre x? Aí você vai falar, uai, isso não está na forma de potência. Mas se vocês lembrarem que 1 sobre x é x elevado a menos 1, aí caiu na forma de potência, né? Ou x elevado a n, onde n aqui é um inteiro negativo, né? Então, qual a derivada de x elevado a menos 1? Deixa eu pegar outra página aqui para a gente ter espaço. Então, x elevado a menos 1, que é 1 sobre x, vou deixar assim para vocês lembrarem. Aí aplica a regrinha, olha como é que fica fácil. Desce o expoente, então desce o menos 1, x fica elevado a menos 1, menos 1. Ou seja, menos x elevado a menos 2. Então isso aqui é menos x elevado a menos 2, que se a gente voltar para fração, é menos 1 sobre x2. Então essa aqui é a derivada de 1 sobre x. Vamos fazer outra negativa. Qual a derivada de x elevado a menos 3? Desce o menos 3, x fica elevado a menos 3 menos 1. Né? Tô deixando aqui para vocês lembrarem. Menos 3 menos 1 é menos 4. Então, qual que é a derivada de 1 sobre x3? Que é x elevado a menos 3. É menos 3 sobre x à quarta. Tá? Então, passem sempre para a potência e se for x elevado a um número, vocês vão conseguir aplicar a regrinha da potência, tá? Então, uma coisa importante é isso, que vocês erram às vezes, né? Então, eu costumo dizer que vocês não iriam errar se vocês aplicassem a regrinha como vocês têm a regra. Vocês ficam tentando inventar a regra e não pode. Observe que a regra é x elevado a alguma coisa. Ah, e se a base não for x? Se a base não for x, não é essa a regra da potência que você vai usar para derivar. Ah, e o que é? Nós vamos ver. Mas não é a regra da potência. A regra da potência é para x elevado a alguma coisa. Tá ok? Vamos fazer um exemplo de função potência fracionária, né? Só para vocês lembrarem. Vamos pegar x elevado a meio. Eu quero derivar. Qual é a derivada de x elevado a meio? Lembrando que x elevado a meio é o quê? Nada mais é do que raiz quadrada de x, né? E aí, lembre-se, na aula passada também a gente fez esse exemplo lá pelo limite que define a função derivada. Vamos fazer aqui pela regrinha. Então, a dica é, toda vez que vocês verem raiz, quadrada, quártica, cúbica, qualquer raiz, e quer derivar, passa para a potência, tá? Então, o que é raiz quadrada de x? X elevado a meio. Como é que eu derivo x elevado a meio? Vou deixar aqui de novo para lembrar.
Então, estou derivando x elevado a meio. Desce o meio, desce o expoente, x fica elevado ao expoente que tinha, menos 1. Vou deixar a continha indicada aqui também, porque é fração, né? Então, às vezes a gente não faz direto de cabeça. Então, deixa indicado, faz no rascunho, quem não erra. Meio menos 1 é menos meio. Pronto, tá aqui a derivada de x elevado a meio. Essa aqui é a derivada de raiz quadrada de x. Se eu quiser ver ela na forma de raiz, é só eu voltar para a raiz. O que é isso aqui? X elevado a menos meio é 1 sobre x elevado a meio. Então, essa continha ali fica 1 sobre 2, que é x elevado a meio? Raiz quadrada de x. Então, essa daqui é a derivada de raiz quadrada de x. Se vocês se lembram da aula passada, né, foi exatamente o resultado que a gente chegou quando a gente fez lá pelo limite. E tinha que dar o mesmo resultado, né? Porque a função derivada é uma só. Não existem duas derivadas diferentes para a mesma função. Nem mais de duas, só tem uma, tá? Vamos fazer mais um exemplo fracionário aqui para ficar bem claro. Vale para fração positiva ou negativa. Por exemplo, se eu quero derivar x elevado a menos 2/3. Tá? Quero calcular a derivada dessa função. Que função que é essa aí? Só para, né, vocês entenderem. Lembra que isso é 1 sobre x elevado a 2/3. E x elevado a 2/3 é raiz cúbica de x2. Então, nós estamos derivando essa função que está aí dentro do parênteses. Quem que é a derivada dela? Então, ao invés de olhar ela nessa forma aqui, eu vou olhar ela nessa forma aqui, porque aí fica bem facinho de eu aplicar a regrinha da potência. Então, qual que é a derivada de x elevado a menos 2/3? Então, vou só deixar aqui que é a derivada, que nós estamos derivando. Então, a derivada disso é, desce o expoente, pela regrinha da potência, como é x, posso usar a regra da potência. Então, desce o expoente, x fica elevado ao expoente que tinha, menos 1. Acabou, só fazer a conta. Quanto que dá isso? Menos 2/3 de x elevado a menos 2/3 menos 1, né? Menos 1 é menos 3/3, então vai ficar menos 5/3. Voltando para, né, se a gente quiser voltar para a raiz, aqui já acabou, essa aqui é a derivada. E se eu quiser só entender melhor, né, que função que é essa aqui, isso aqui é menos 2/3 de 1 sobre x elevado a 5/3, que é menos 2/3 de 1 sobre raiz cúbica de x5. Dá para simplificar, vou escrever aqui ainda, né? Aqui também já acabou, mas se eu quiser melhorar um pouquinho mais, né? Aqui tá x à quinta, então eu posso tirar um x elevado a 3 aqui de dentro da raiz. Então ficaria menos 2/3 de 1 sobre, aqui tem um x, né? Que é a raiz cúbica de x3. É x raiz cúbica de x2. Tá? Mas, ou seja, isso aqui já é simplificação. Se eu parar aqui, tá ótimo também, não tem problema, né? Isso é igual a isso de cá. Tá? Mas só para mostrar para vocês a aplicação da regrinha da potência e que ela vale não só para números inteiros, né, positivos e negativos, mas também para números fracionários, tá? Ou seja, números racionais, a regra da potência é válida. E lembrando que é só para x, tá? A base x elevado a alguma coisa. E vamos para a última regrinha da aula de hoje, né? Tem mais depois na próxima aula, mas hoje vamos ver mais as derivadas das funções trigonométricas principais. Derivada de seno de x e cosseno de x. Vou pegar uma página em branco aqui. Então, vou mostrar para vocês que a derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Né? Que aí vocês já vão construindo aí a tabelinha de derivadas de vocês. E aqui, de novo, eu chamo atenção porque eu falei lá na regrinha da potência. Aqui está escrito que a derivada do seno de x é cosseno de x. Ah, Mariana, então eu posso concluir que a derivada do seno de 5x é cosseno de 5x? Não. Está escrito isso aqui na regra? Não. Está escrito a derivada do seno de x é cosseno de x. Ah, e como é que eu derivo o seno de 5x? Não vai ser essa regra que você vai utilizar, tá? Então, use a regra tal como ela está escrita, não invente regra. A regra de derivação é derivada do seno de x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Tá? As outras funções a gente vai ver depois como é que deriva. Aí aqui eu separei para você só para mostrar da onde que vem a derivada do seno de x. Né? Eu já coloquei aqui. A do cosseno eu deixo como exercício. Né? Na verdade, todas elas, lembre-se, vem lá do limite que define a derivada. E aí só para vocês verem que né, essa aqui também não é difícil, nenhuma delas é, né? Como que a gente aplica no caso do seno? Então, f de x, né? Aqui minha função f de x seria o seno de x. O seno de x, né? Então, a gente quer o f de x mais h. Então, isso vai ser seno de x mais h.
Ops, aqui falhou. Aqui é H. E aí, qual que é o limite que calcula a derivada, né? Lembrando, eu estou falando dele toda hora, mas é esse limite aqui, ó. Limite, quando H vai para zero, f de x mais H menos f de x sobre H, né? Essa é a definição da função derivada que a gente viu aula passada. Então, aplicando esse limite, então f de x mais H está aqui, menos f de x sobre H. Aí aqui eu usei aquela formulinha do seno da soma. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aqui tem que usar isso. Então, troquei seno de x mais H por seno x cosseno H mais seno H cosseno x. Aí, observem que aqui em cima, a gente tem um numerador com 3 parcelas, tá vendo? Uma soma aqui com 3 parcelas. Na primeira e na última, tem seno de x. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar seno de x em evidência. Então, eu coloquei seno de x em evidência, ó, sobrou cosseno de H menos 1, que é o que está aqui, tudo dividido por H. Né? E a outra parcelinha aqui, a do meio, né, é seno H cosseno x sobre H. Eu só escrevi o contrário aqui, cosseno x seno H sobre H. Então, ia ficar essa soma dessas duas frações. E o limite, né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, aqui já fiz direto, já escrevi a soma desses dois limites, tá? E aí, em cada uma dessas, né, desses limites aqui, a gente tem um produto. Aqui, seno de x vezes isso, e aqui, cosseno de x vezes isso. E a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Então, a hora que eu faço o limite aqui do seno de x quando h vai para zero, né, mas observem que seno de x não depende de h. Então, o limite do seno de x quando h vai para zero é seno de x. É como se fosse o limite de uma constante, né? Seno de x não depende de h, ele é constante em relação a h. Então, fica isso que está aqui, ó, seno de x vezes o limite quando h vai para zero, aqui sim depende de h, né? Cosseno de h menos 1 sobre h. A mesma coisa do lado de cá, ó. Cosseno de x não depende de h. Então, o limite do cosseno vezes o limite disso vai ficar cosseno de x vezes o limite disso daqui. Aí esses dois limites, né, que estão nos quadrados aqui, são dois limites que a gente chama de limites fundamentais. Nós falamos dele lá, né, dos dois, lá nas nossas primeiras aulas sobre limites indeterminados. Porque observem que os dois são indeterminados, né, nós começamos por esse daqui, pelo rosa. Esse é um limite indeterminado, que não é simples de sair da indeterminação desse limite. É uma coisa bem específica que a gente faz só para esse limite, que no caso a gente usa geometria euclidiana para resolver esse limite. E aí, com esse daqui, a gente consegue mostrar esse, né, mais fácil. Mas a gente consegue mostrar que esses limites são chamados limites fundamentais, né, e eles são muito por isso, né, eles servem para calcular a função derivada do seno de x, por exemplo. Esse limite aqui é 0, o de verde é 0, e esse aqui é 1. Tá? A indeterminação desse dá 1, desse daqui dá 0. Então, a nossa expressão fica seno de x vezes 0 mais cosseno de x vezes 1, que dá cosseno de x, o que mostra que a derivada do seno de x é cosseno de x. Se a gente fizer exatamente a mesma conta para o cosseno de x, né, lembrando, todas as regrinhas de derivação vêm desse limite aqui, dessa definição aqui de derivada. Então, se a gente fizer a mesma conta para o cosseno de x, aí vai ter que usar a fórmula do cosseno da soma, né, a gente chega que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá? Então, aí com isso a gente termina essa aula aqui, nós vimos essas 4 fórmulas, né? Essas 4 regras de derivação, lembrando que é da constante, derivada da constante é 0, derivada da função linear, ax mais b é o a, regrinha da potência, derivada de x elevado a n, desce o n, x fica elevado a n menos 1, derivada do seno de x, cosseno de x, derivada de cosseno de x, menos seno de x, tá? Na próxima aula a gente ainda continua falando, né, das próximas regras de derivação. Então, até lá!